Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com a nossa série Legislação Empresarial e o tema de hoje é tipos de contratos empresariais. Bora lá? Existem 8 tipos de contratos empresariais e hoje nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro contrato empresarial que nós vamos falar é o contrato de compra e venda. O que é o contrato de compra e venda? É o contrato em que uma das partes, o vendedor, ele se obriga a transferir o domínio de uma coisa e a outra parte, o comprador, se obriga a pagar-lhe um preço em dinheiro por essa coisa. Se houver a entrega de uma outra coisa no lugar que não seja dinheiro, a gente está diante de uma troca e não mais uma compra e venda, certo? Então, o que a gente precisa entender a respeito do contrato de compra e venda? Que ele é um contrato consensual, bilateral e oneroso, ou seja, então, ele precisa que ambas as partes estejam de acordo, por isso um contrato consensual, bilateral porque eu preciso de pelo menos duas partes para poder ter um contrato de compra e venda, eu preciso do comprador e do vendedor, e oneroso, eu preciso de uma parte vendendo e outra comprando, uma parte comprando, pagando um valor em dinheiro, certo? E para falar em condições de validade desse contrato, uma dessas condições de validade é que, lembrando que para as pessoas casadas, elas só podem celebrar esse tipo de vender os seus bens, né? As pessoas casadas, elas só podem vender as suas coisas se elas tiverem autorização do seu cônjuge, certo? É chamada autorização uxória que a gente fala, né? Só poderá haver venda de... Uma pessoa só pode vender os seus bens se tiver autorização do seu cônjuge. Essa autorização ela é dispensada para o caso das pessoas que são casadas em regime de separação total de bens. Aí cada um fica responsável pela administração dos seus bens, não precisa da autorização um do outro. Outra coisa que a gente precisa falar é que no caso de compra e venda de bens imóveis que ultrapassem o valor de 30 salários mínimos, é obrigatória a formalização dessa compra e venda através de uma escritura pública, certo? Isso está previsto lá no artigo 108 do Código Civil. Outra coisa também, não pode ser objeto de contrato de compra e venda herança de pessoa viva. Ou seja, uma pessoa não pode achar que tem direito já a parte de uma herança de uma pessoa que ainda está viva e querer começar a negociar já essa suposta cota-parte de herança já. É uma pretensão de direito ainda, eu ainda não posso sair por aí vendendo uma coisa que eu ainda tenho uma pretensão de receber um dia. Existem algumas outras cláusulas que a gente pode considerar como cláusulas especiais que estão previstas no artigo 505 ao artigo 532 do Código Civil, que são cláusulas especiais que eu posso colocar no meu contrato de compra e venda se eu achar que são cláusulas pertinentes, que são cláusulas importantes que eu preciso pôr. Entre elas são, por exemplo, num caso de uma compra e venda de vinho, eu posso colocar que a venda está sujeita à prova, ou seja, eu só vou comprar o vinho depois que eu degustar esse vinho. Eu posso colocar uma cláusula de retrovenda. E o que é essa cláusula de retrovenda? O vendedor ele pode recomprar o bem no prazo de 3 anos. Cláusula de preempção. O vendedor ele tem preferência na hipótese de revenda do bem adquirido, ou seja, se a pessoa um dia resolver que ela vai revender o imóvel, o vendedor original ele tem direito de preferência na compra desse bem imóvel. Outras cláusulas que eu posso colocar no meu contrato de compra e venda é a venda ad messura, que é o que é isso, né? O que é esse tipo de cláusula? É aquela em que se determina que a área do imóvel vendido, ou seja, eu estipulo o preço que eu vou pagar através da medida e da extensão do imóvel.
Por outro lado, em contrapartida, eu tenho a venda ad corpus, que é o quê? É a alienação do imóvel como certo e determinado, ou seja, eu estou comprando um terreno específico por conta da localização, do lugar, não me interessa a medida dele, eu estou pagando o valor dele porque eu quero aquele terreno específico, entendeu? Então não me interessa depois se eu medir e tiver mais ou menos metragem do que eu achava que ele tinha, tá? Nem o vendedor nem eu terei que indenizar se ele tiver mais ou menos do que eu achava que tinha de metragem, certo? Afinal de contas, eu não comprei pela metragem, eu comprei por conta de outras características, correto? O segundo tipo de contrato empresarial que nós temos é o contrato de consignação. Esse contrato ele é conhecido também como contrato estimatório e ele está previsto lá no artigo 534 do Código Civil. Esse contrato é aquele em que uma pessoa, o consignante, ele entrega bem imóveis a outra pessoa, o consignatário, ficando esta pessoa autorizada a vendê-los, obrigando-se a pagar a um preço ajustado previamente. Se não preferir restituir as coisas consignadas no prazo estabelecido. Esse tipo de contrato ele é muito comum no caso de venda de veículos, né? É eu ir lá na garagem de veículos e deixar o meu carro em consignação para a pessoa vender para mim o carro, né? Num prazo estipulado. Se ela não conseguir vender, ela me devolve o carro ou paga o preço estipulado por esse carro para mim, certo? O terceiro tipo de contrato empresarial que a gente tem, contrato de representação comercial. Esse vocês também já conhecem, já devem conhecer bem. O contrato de representação comercial, ele pode ser definido como um tipo de contrato de colaboração empresarial, na verdade. Em que um dos contratantes, o representante, ele assume em um caráter não eventual e de forma autônoma a obrigação de encontrar interessados em adquirir os produtos ou serviços oferecidos regularmente pelo outro contratante, o representado. É o caso, por exemplo, dessas pessoas que fazem representação de algumas marcas, vendem produtos de beleza por catálogo, né? Essas pessoas que vendem essas coisas por catálogo, que são representantes comerciais de algumas marcas, então, é um tipo de contrato empresarial de representação comercial. É um tipo de contrato que acontece mediante uma retribuição e de acordo com e o representante ele vai atuar de acordo com algumas instruções do representado. E aqui é importante a gente lembrar que embora o nome seja representação comercial, não acontece uma representação, não é que a pessoa ela vai se tornar representante efetiva de uma outra pessoa, da outra marca, né? A gente não tá falando naquela representação que acontece, que tem aquela procuração pública e tudo mais, né? O representado, ele pode negar de vender alguns produtos, ele pode negar pedidos, esse tipo de coisa, né? Não existe uma obrigação entre um e o outro, certo? É, na verdade, uma tentativa de contribuição entre um e outro. O quarto tipo de contrato é o contrato de distribuição. A distribuição mercantil de produtos é o contrato pelo qual uma das partes, o distribuidor, adquire com habitualidade os produtos fabricados por outro, o fabricante, com a obrigação de revendê-los em um determinado território. Na prática mercantil, esse tipo de escoamento de mercadorias por intermédio de um distribuidor, ele é conhecido como venda indireta. Afinal de contas, o produto não é adquirido diretamente do fabricante, mas sim de um intermediário, que no caso é o distribuidor. É o caso, por exemplo, das distribuidoras de bebidas. A gente não adquire as bebidas diretamente do fornecedor da bebida, da marca da bebida. A gente compra do distribuidor de bebidas. A gente vai lá na distribuidora e adquire as bebidas dessa distribuidora de bebidas, correto? O quinto contrato que nós temos empresarial é o contrato de seguro. Esse também todo mundo já conhece bem, né? Os contratos de seguros, eles estão previstos nos artigos 757 a 802 do Código Civil. E esses contratos de seguro, eles consistem num tipo de acordo
por meio do qual o segurador se compromete a garantir ao segurado a indenização contra eventuais riscos ou danos referentes a uma pessoa ou coisa em ocorrência de algum sinistro, de algum eventual acidente que possa vir a acontecer, certo? Então, se acontecer algum dano ao seu objeto, algum bem material, ou seja, a sua vida, alguma coisa desse tipo, você terá direito a alguma indenização, algum tipo de reparação material, certo? É para isso que serve os contratos de seguro. O sexto tipo de contrato empresarial que nós temos é o contrato de fiança mercantil. E o contrato de fiança mercantil ele está previsto nos artigos 256 a 263 do Código Comercial dessa vez. E é aquele por meio do qual uma pessoa se obriga perante outra, o credor, a satisfazer a obrigação ou o débito do devedor comerciante, caso este não pague seu compromisso e desde que a obrigação derive de uma causa comercial. Ou seja, é um contrato de fiança, é uma pessoa se tornar fiador de outra, certo? Só que esse contrato de fiança, em que uma pessoa está se tornando fiador de outra, a obrigação, o objeto do contrato, o objeto da dívida, do crédito, ele obrigatoriamente tem que ser de fundo comercial, certo? Por isso, para isso chamar fiança mercantil, né? Ele tem que ter fundamento numa obrigação comercial. O sétimo contrato de franquia. Esse também todo mundo conhece. O contrato de franquia, originalmente surgiu nos Estados Unidos e se tornou popular no mundo todo, sendo que no Brasil ele é regulado pela Lei 8.955 de 1994. A lei define a franquia assim: é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também o direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. Ou seja, vou explicar melhor isso daí. Nós temos duas figuras aqui, o franqueador e o franqueado. O franqueador é aquela pessoa que desenvolveu toda a tecnologia, desenvolveu a marca, a tecnologia, o modo de administração, ele conhece o negócio, sabe qual que é o melhor método de administração, estudou o mercado, então sabe quais são as estratégias de marketing, enfim, conhece todo o negócio a fundo. Então, ele se propõe a vender esse negócio, esse tipo de negócio para uma pessoa, para um terceiro, para que ele abra uma filial dessa sua marca. O franqueado, no caso, vai abrir essa filial mediante o pagamento de um custo, né? Então, ele vai pagar um valor, uma quantia estipulada pelo franqueador, para ter acesso a toda essa tecnologia, para poder utilizar a marca, para ter toda a assessoria de como ele deve administrar, quais são os métodos de marketing que devem ser utilizados, como que deve ser a estrutura do lugar, porque tem um padrão a ser seguido, né? As franquias elas têm que ter um padrão a serem seguidos, o prédio tem que ser de um determinado jeito, certo? Tem todas as regras a serem seguidas. É isso que é uma franquia. Oitavo e último, né? Contrato empresarial. É o leasing. O leasing é conhecido como arrendamento também. É chamado de arrendamento. Ele é um tipo de contrato por meio do qual uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural, ela pretende se utilizar de algum equipamento comercial ou indústria ou mesmo de um imóvel, mas ela não tem dinheiro para comprar esse equipamento ou esse imóvel
então ela vai até uma instituição financeira e faz esse contrato de leasing, em que essa instituição financeira adquire esse equipamento ou esse imóvel e arrenda o equipamento ou imóvel para essa pessoa mediante o pagamento de algumas parcelas, né, por um tempo determinado. E passado esse tempo determinado, ao final desse tempo, o arrendatário, né, o interessado, ele pode optar pela devolução dos equipamentos ou do imóvel ou por adquirir, né? Vai que depois que ele trabalhou muito tempo com a máquina, ele conseguiu juntar dinheiro, ele conseguiu fazer, né, sua empresa crescer. Então ele tem o dinheiro para comprar o equipamento, então ele vai lá e consegue quitar as parcelas e comprar o equipamento da instituição financeira. Caso contrário, se ele não conseguir, né, quitar, ele pode devolver o equipamento ou o imóvel para a instituição financeira ou mesmo fazer a renovação do arrendamento. Fala, não, eu não tenho condições de adquirir o equipamento, mas eu preciso continuar utilizando esse equipamento. Então eu renovo o contrato de arrendamento e fico mais um tempo pagando essas parcelas de arrendamento, certo? Eu falei bem rapidinho sobre, sem aprofundar muito, porque se eu for ficar aprofundando, eu teria que fazer pelo menos um vídeo de 1 hora para cada um dos contratos, porque tem muitas regras específicas para cada um dos contratos, mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho sobre o que é cada um desses contratos. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário com dicas, dúvidas, sugestões, elogios, enfim, estamos aí para vocês, tá? No mais, o meu muito obrigada!